Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, com quem eu falo? Tema da aula: planejar e produzir uma carta de reclamação e de solicitação. Habilidades do currículo paulista. Professores, deem um print. EF67LP17, EF15LP05A e EF15LP05C. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Na aula anterior, o professor Mauro e a Silene iniciaram esse conteúdo com vocês, carta de solicitação, né, e de reclamação, e hoje nós vamos aprofundar este conteúdo. Fiquem atentos que a gente vai com isso até o final do mês e vamos focar na produção de cartas, tá? De solicitação e de reclamação, ok? Vamos lá para os objetivos da aula, então. Objetivo: analisar em cartas de reclamação e de solicitação os recursos textuais e linguísticos que favorecem a construção desses gêneros textuais, de modo a produzir os efeitos de sentido esperados, né? Então, todo gênero textual tem a sua característica específica, né? Então, nós sabemos que a carta tem lá o cabeçalho, né, a data, e vai seguindo, né, as suas características. Mas ela tem que ter algo específico para ser uma carta de solicitação e de reclamação. Então, nós vamos ver isso hoje, ok? E aí temos nossa perguntinha inicial. Vamos lá, então? Se você ou sua turma precisasse fazer uma solicitação ou uma reclamação à direção de sua escola, qual meio comunicativo você utilizaria? Justifique. Então, vocês utilizariam o quê? Um e-mail, uma mensagem por SMS, por WhatsApp, utilizariam o Facebook? Qual meio comunicativo vocês iriam utilizar para fazer essa reclamação à direção da escola de vocês, ok? E é para justificar o porquê que vocês utilizariam este meio de comunicação. Porque é mais acessível, é mais fácil, formal, informal, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem no chat, vamos lá? Vamos lá, Elaine. Vamos lá. A Vitória, da Pro Roselaine, eu especificamente usaria e-mail. A Maria Vitória, do Pro Edson, colocou: por telefone é mais fácil. A Maria Eduarda, da Pro Rita, colocou formal. Então, ela só colocou, né, como ela gostaria, né, que fosse mais formal. Sim. A Alice, da Pro Maria José, colocou ligação, e-mail ou mensagem. Acho que seria mais fácil.
Deixa eu ir lá para baixo um pouquinho. A Lavínia, da Proivaneide, colocou e-mail, porque é mais fácil. Ótimo. Vamos ver. Pro Maria Zélia colocou, mensagem é viável, chega com rapidez. Sim. E a Lohane, da Procirlene, colocou, pela internet, porque é um jeito mais rápido. Ok, muito bem. Antes de continuarmos aqui, eu quero mandar um beijo para a professora Roseli Aparecida. Ela dá aula na Fundação Casa de Araçá. Muito legal o seu trabalho, viu, se dispor aí a dar aula na Fundação Casa. Acho muito legal, né? A educação aí, o caminho que a gente tem para tentar modificar algumas coisas. Um abraço muito forte para você e parabéns, show de bola mesmo. Então, continuando aqui, vamos fazer alguns comentários, gente. Pensem aí, será que numa ligação, tudo bem que a ligação é mais fácil, né? Mas será que a pessoa vai ter essa disposição, né? Ó, pensem que hoje em dia, pelo menos isso acontece comigo, a André pode comentar assim com ela também. Hoje não é tão comum nós fazermos ligações. Geralmente, quando eu vou ligar para alguém, eu pergunto antes, eu mando uma mensagem e falo, posso te ligar? Porque o WhatsApp já está tão rápido assim, né? Tão mais comum. E geralmente, quando a gente recebe uma ligação, a gente até assusta, né? Nossa, mas fulano está me ligando, né? Então, assim, ok, podemos fazer sim uma reclamação, né, por telefone, mas pensem que quando a gente vai fazer uma reclamação, nós temos que nos basear em argumentos. E toda vez que falamos em argumentos, temos que pensar em pelo menos 2, tá? Aí eu quero que vocês reflitam. A gente não sabe como que está essa pessoa do outro lado da linha, se ela estava fazendo alguma coisa ou não, se ela está disposta a te ouvir, né? Então, às vezes, ela deixa o telefone lá, você está falando, e ela nem está atenta ao que você está dizendo. Mensagem do WhatsApp é muito comum, muito comum. Mas eu acho também que acaba caindo nisso, né? Porque a pessoa vai olhar lá, se ela te conhecer, ela pode não visualizar a mensagem, ou visualizar e não te responder, visualizar e falar, depois eu respondo, e esse depois eu respondo nunca chega. Então, vamos pensar nessas situações, né? Ah, professora, mas o e-mail também, né? O e-mail a pessoa pode visualizar e não me responder. Mas aí o registro, eu acredito que fique um pouco mais formal aí, esse registro, né? E tem alguns e-mails que a gente consegue colocar lá se a pessoa recebeu, visualizou ou não. Então, temos aí um documento a mais, né? Para reforçar que tentamos nos comunicar com a pessoa e que não houve aí uma resposta, tá bom? Ou a carta, né? Os professores comentaram com vocês na aula passada. Hoje em dia não é tão comum nós utilizarmos carta, né? Geralmente será o e-mail. Mas ainda assim utilizamos carta. Lembra que a gente viu isso há algum tempo? Que temos alguns lugares que, infelizmente, as pessoas não têm acesso à internet. Existe isso sim, né? Então, a carta dá esse acesso à informação às pessoas. Então, a carta chega até as pessoas que não têm aí acesso à internet, ou o sinal do telefone é fraco. Isso acontece, gente. É que nós estamos aqui, né, nas grandes capitais, e a gente pensa que o Brasil todo, aí as pessoas têm acesso à internet, à telefonia. Isso não é uma realidade, infelizmente, tá bom? Então, só para a gente aí apimentar um pouco essa discussão. Quer comentar algo, Andréia? Não, eu acho assim, é como se o e-mail ou a carta ainda, né? E o e-mail representasse mais seriedade, Elaine. Isso, sim. Né? Expressa mais seriedade para uma reclamação, para uma solicitação. Né? Além do que você falou do registro. Uhum. Ok, que a gente também pode gravar a ligação. Mas nada como você ter ali um registro de e-mail ou um registro de uma carta. Você ter ali, entre aspas, o papel. Né? Isso, aquilo no papel. Eu ainda prefiro, né? Eu acho o WhatsApp ainda muito informal para determinadas solicitações, né? Para determinadas reclamações. E aí, pensando na carta ou no e-mail, eu vou conseguir discorrer esse texto melhor, né? Eu não gosto muito de escrever aí no celular, não é o meu perfil, né? Eu escrevo muito melhor aí no papel, até direto no computador eu não gosto, escrevo, mas eu prefiro ir no papel, tá? E depois passo para o computador, né? Porque a gente consegue visualizar melhor o texto, refazer, fazer as anotações e a gente pensando aí numa carta ou no e-mail, como eu falei para vocês, vamos pensar em no mínimo 2 argumentos quando eu estou argumentando sobre algo. É no mínimo 2, né? Então, eu vou conseguir discorrer melhor as informações, retomar os assuntos, né? O que a gente não consegue fazer tanto aí numa ligação,
Porque se a gente for pensar também, André, não sei se você pode comentar alguma coisa aí. Na ligação, às vezes, só o suspiro que a pessoa dá do outro lado, né? Já altera como eu estou conversando com ela. Eu já me irrito, tipo, por que ela deu esse suspiro, né? Ou o silêncio aí do outro lado. Então, vai ter aí uma falha na comunicação. Então, o escrito, como a André falou, acaba sendo mais formal. A gente consegue organizar melhor aí as ideias, tá bom? Além do que, Elaine, atualmente nós não conseguimos nos comunicar com as pessoas que nós gostaríamos muitas vezes, se não for por e-mail, Sim. numa solicitação, né? Verdade. A gente vai falando aí com um robô o tempo todo, né? Mesmo quando nós recebemos ligações, né? As várias ligações que a gente recebe e que inclusive nos incomodam, né? Essa questão, você tem um robô falando com você. Você vai ligar para o lugar, a mesma coisa. Digita um para isso, aí você digita, aí digita outro número, e aí no final você ou registra alguma coisa ali de sim ou não, ou então você tem de esperar um atendente, e nisso você já perdeu muito tempo. Então, para agilizar também, né, Elaine? Ótimo. O e-mail é o melhor caminho. Vamos lá, então. Aí temos aqui uma carta, né, analisando exemplos. Vamos à leitura, então? Observe que nós temos aí o cabeçalho, né? Guarulhos, 26 de dezembro de 2020. A loja Games Players. Prezados vendedores. É importante vocês pensarem aqui na utilização da vírgula, tá? Então, observe que nós temos aí prezados vendedores. Nós temos aí um nominho de vocativo. É para quem eu estou me direcionando, com quem eu estou falando, tá? Isso não é o conteúdo da aula, mas a gente já pode ir dando aí as dicas para vocês, tá bom? Então, a gente sempre tem uma vírgula aí, quando a gente tem o vocativo, quem eu estou me direcionando. Então, fulano de tal, vírgula, e continuo o texto, tá bom? Vamos lá, então. No dia 10 de dezembro de 2020, realizei um pedido de um jogo no site de sua loja. A entrega estava prevista para até 10 dias após a data do pagamento da mercadoria. Manifesto nesta carta a minha indignação, pois hoje, dia 26 de dezembro, a mercadoria ainda não foi entregue. Observem que aí ele destaca, né, o não foi entregue em letras garrafais, que aí reforça um pouco mais o estado de espírito dessa pessoa, né? A intensidade. Geralmente nós utilizamos isso aí quando a gente quer dizer que está gritando, né? Nos textos. Sim, né? A gente percebe isso no chat também, né? Sim, às vezes, verdade. Tudo em letra maiúscula a gente fala, ih, agora gritou. É, isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, passaram-se 6 dias do prazo de entrega e, até o momento, nenhuma informação foi dada sobre a minha mercadoria que, inclusive, já está devidamente paga. Observem que nós temos o ponto de exclamação também, que reforça esse estado de espírito, né? A emoção dele, como ele está se sentindo, tá bom? Dessa forma, venho por meio desta cancelar o pedido, pois já desisti da compra em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que solicito a restituição imediata do valor pago, conforme me assegura o Código de Defesa do Consumidor. Aguardo a solução. Sem mais, João Carlos da Silva Filho, CPF 388-898-238X, endereço Rua das Rosas, 532, Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, telefone tal. Observem que ele colocou aí o CPF, né, que é um documento muito importante, provavelmente para que localizem aí a compra dele, né? Então, o CPF traz aí a nossa vida toda. Então, por isso que ele coloca esse documento tão importante na carta, para que localizem as informações, tá bom? Se a gente focar nessa carta aí que lemos, nós temos uma solicitação e uma reclamação. Então, ele vai reclamando, né, o que aconteceu com o pedido dele e solicita aí a devolução do seu dinheiro, tá bom? Eu estava observando que a maioria das cartas de reclamação, mesmo que esteja implícito, nós temos aí uma solicitação. Porque quando eu reclamo de algo, né, eu quero que isso seja solucionado, tá? Então, às vezes, não está claro lá o meu pedido, eu quero isso, tem só uma reclamação, mas ali está implícito, né? Então, como eu disse, quando eu reclamo de algo, é claro que eu quero que aquilo mude, sofra alguma alteração, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Andréia? O professor Marcos colocou, quando reclama algum órgão, costumo enviar a carta
enviar a chamada carta registrada, AR, né? Aviso de recebimento. Isso. Já que teria a confirmação de sua entrega. Isso também é bem legal, né? Para quem ainda Ótimo. precisa utilizar a carta. Aham. Muito bom, Pro. Obrigada. Isso mesmo, porque aí reforça, né, que esse documento foi enviado e recebido, então não tem como a pessoa, né, falar que não recebeu. Muito bem. A Proidineia colocou isso, é verdade também. O melhor de tudo seria contatar a ouvidoria. Sim, acho que a gente pode até começar de uma outra forma, não deu certo, a gente vai para a ouvidoria, Isso. né? Porque também a gente precisa saber reclamar, né? Muito bem. Mandar para a pessoa Certo. que É. pode resolver. Não adianta a gente ficar discutindo com alguém, de repente, lá do telemarketing, porque eles são mandados, eles acho que ficam lendo um manualzinho para Restritos, responder né? para a gente, né? Uhum. Então, não adianta brigar com eles, né? Eles representam a empresa, mas a gente precisa ir naquele que vai dar conta do recado, né? Uhum. E a ouvidoria, às vezes, ela também acaba acontecendo isso, né, Andréia? Vai selecionar as informações, vai repassar para o setor específico. E como a pro Andréia disse lá no início, né, quando a gente envia um e-mail, geralmente, né, já está direcionado ali para o atendimento correto, né? Uhum. Quem precisa aí receber essa informação e solucionar da melhor forma, tá bom? Vamos para a próxima carta aí, então? São Paulo, 1 de fevereiro de 2021. Senhores pais, sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. Solicitamos o seu comparecimento à escola para a nossa primeira reunião de pais do ano de 2021. Neste dia, conversaremos sobre assuntos importantes para que tenhamos um ano escolar tranquilo e harmonioso. São eles: a apresentação da equipe escolar, corpo docente, gestão pedagógica e profissionais de apoio, projeto político-pedagógico, regimento e calendário escolar, demais assuntos de interesse dos pais e da comunidade escolar. Contamos com a presença de todos, reafirmando nosso propósito de construirmos juntos um ano letivo profícuo, ou seja, efetivo, bom, tá? Reunião de pais, 23 de 2 de 2021, local, pátio da escola. Caso não possam comparecer, por gentileza, informe-nos. Atenciosamente, Fabiana Moreira, diretora de unidade escolar, ou da unidade escolar, tá? O professor e os professores da aula anterior comentaram com vocês sobre o papel social, né? A gente comenta muito isso aí quando a gente faz a leitura dos textos, né? Então, vamos observar aqui, ó, no final dessa carta, o papel social. Então, nós temos aí, atenciosamente, Fabiana Moreira. Qual que é o papel social dela? Que função que ela desempenha, né? Então, ela é a diretora. E isso traz aí um reforço para essa carta, né? Olha só, quem mandou essa carta foi a diretora. Observem que, se tivesse secretária, ok também, né? A gente tem aí uma autoridade. Mas quando a gente tem a diretora, reforça ainda um pouco mais essa questão da autoridade. Quem está se direcionando aos pais. Então, os pais recebem isso com um pouquinho, né, assim, de, nossa, a diretora está conversando conosco, tá? No mundo ideal, né, André? A gente está falando aí, né? No ideal. Aí, voltando... Pode falar. Posso falar do Pro? O Pro José colocou assim: a palavra reclamação pode afugentar o leitor. Melhor solicitação. Em alguns momentos pode ser que seja o melhor mesmo, né? Até porque é o como a gente vai fazer tudo isso, né? O como é muito importante para que a gente consiga esse retorno. Sim. Né? Eu também vi aqui a questão do Reclame Aqui. Reclame Aqui também é legal você fazer reclamação depois que você já foi para todos os lugares e não deu certo. Sim. Né? Porque também é muito fácil, tem sido muito fácil para as pessoas utilizar a internet para reclamar de qualquer coisa e de qualquer forma, né? Sem a menor gentileza, sem a menor educação. Então, também acho que a gente precisa prestar atenção nisso, né, Elaine? É muito fácil a gente estar do outro lado e escrever o que a gente quer, como a gente quer, reclamando, achando, sem se colocar aí também no lugar do outro. Porque o outro, muitas vezes, também é alguém, né? Você não está falando com o dono daquilo, você está falando com um funcionário. Isso né? mesmo. Então, acho que respeito e educação é o que vai fazer a diferença para que a gente seja atendido. Né? Muito bem. Aí, lembrando aqui, como a Andréa comentou, né, do pessoal do telemarketing, eu trabalhei também, por 2 vezes. Então, assim, tem coisas que realmente quem está lá, ele não pode resolver, né? Não adianta gritar, xingar, espernear, e muitas das vezes isso só vai atrasar aí a solução do seu problema, né? Dependendo quem está do outro lado, ele atrasa ainda mais aí a solução do seu
problema, tá? Aí mais uma coisa, e sem esquecer que ao ser grosseiro, ofensivo, falando do outro, isso diz mais sobre você do que do outro, né? Sim, sim. Bem pensado, né? Pensar nisso também. Muito bem. Vamos lá. E aí, voltando aqui na cartinha, temos aí outro papel social, né? Quem está recebendo essa carta? Então, senhores pais, qual que é o papel social deles? Pais ou responsáveis, né? Hoje em dia, muitas vezes a gente coloca responsáveis porque muitos moram com tios, avós, né? E por aí vai. Tá? Então, o responsável por essa criança, por este adolescente. Então, qual o papel social dele? Então, isso reforça também, quando a gente coloca aí, senhores pais, senhores responsáveis, está chamando a responsabilidade. Ó, você necessita vir até a escola, tá bom? A aula voou. Vamos lá, então. Planejando o nosso texto. Apresentamos a você um caso acontecido em uma escola fictícia, ou seja, de mentirinha, tá? Em uma situação inventada para que possamos exercitar a escrita de carta e reclamação. Carta de reclamação. Então, vamos encarar esse desafio? Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. O caso é o seguinte: a Escola Lírios do Campo fica na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Todos os dias, na hora do intervalo, os estudantes, quando vão ao banheiro, percebem que não há sabonetes para lavar as mãos. Isso tem trazido desconforto aos estudantes que têm utilizado o banheiro frequentemente e, depois disso, não podem lavar as mãos adequadamente conforme as normas de higiene e saúde recomendam. Diante desse fato, você e seus amigos decidem enviar formalmente uma carta para a diretora da escola reclamando da falta de sabonetes nos banheiros. Muito bem. Esse textinho aqui foi lido por Andréia, nós vamos utilizá-lo aí de forma extensa. A gente vai voltar nele por várias vezes, tá bom? Então, quem ainda está sem apostila por algum motivo, tá? Tentem dar um print na tela para ter esse material, tá bom? Então, vamos lá, planejando o nosso texto. Então, temos aí algumas etapas de produção. Então, vamos imaginar, tá? Planeje a escrita e o encaminhamento da carta. Sugerimos que, antes de escrever a carta, faça um planejamento seguindo o esquema. Então, temos aí, remetente, né? Quem está escrevendo esta carta? Quem está remetendo essa carta? Tá? Então, quem poderia escrever essa carta? O que vocês colocariam aí de remetente? O destinatário nós já sabemos, né? Então, quem será o destinatário dessa carta? O motivo da reclamação, tá? Eu vou colocar aí para vocês, porque, como sempre, o nosso tempo já voou. Então, são sugestões, tá? Do que vocês podem colocar. Então, o Grêmio poderia se responsabilizar por fazer essa comunicação aí com a diretora, já que ele representa, né, os estudantes. Então, uma sugestão de remetente seria o Grêmio, tá bom? Uma sugestão para vocês. Depois, destinatário, a direção da escola. Vocês podem colocar a direção da escola ou o nome, né? Podem inventar um nome e colocar a senhora ou senhor. E até fica mais formal, né, André? Se colocar, tá bom? Motivo da reclamação. Então, tem que estar claro esse motivo, tá? Observe que tudo isso aí tem que ficar de forma clara no texto, tá bom? A falta de sabonetes nos banheiros. Então, a reclamação de vocês girará em torno disso. E vocês têm que pensar em argumentos, tá? Para, embora seja uma solicitação, como eu falei, vai ter uma reclamação também, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Já era importante, agora muito mais, né? Ter aí os sabonetes no banheiro para a higienização das mãos. Então, deem um print na tela aí, que é uma sugestão para vocês. Então, remetente, uma sugestão seria o Grêmio Estudantil, destinatário. Para vocês não esquecerem, destinatário, pensem em destino, né? Qual que é o destino dessa carta? Só que aí, no caso, você pensa em uma pessoa, tá bom? Ou uma instituição. Depois temos pedido e argumentos. Então, nós temos aí compra de sabonetes para higienizar as mãos. Então, esse seria aí um pedido, né? E vamos reforçar aí com argumentos o porquê que a direção da escola deve comprar esses sabonetes. Então, são sugestões também, tá? É um material básico, né, de higiene, evitar a disseminação de doenças. A escola tem um papel importante quanto à conscientização da importância da higiene pessoal e coletiva. Então, isso é muito trabalhado na escola, né? Geralmente, o foco maior está lá na educação infantil, mas vem sendo reforçado, né,
nos outros anos, também aí, como é importante a minha higiene pessoal e o coletivo de todos. Pensando também, né, na situação que nós vivemos, como isso tem sido importante aí pensar também no coletivo. E uma saudação final possível, também só uma hipótese. Desde já, agradecemos. Então, deem aí um print também nessa sugestão. São só sugestões, tá bom? Prontinho? E mão na massa. Vamos propor aí uma atividade para vocês. Agora, diante do planejamento da escrita que você construiu, escreva a carta de reclamação, seguindo as ideias que você registrou. Em seu caderno, escreva a versão 1 da carta. Como eu disse, nós vamos retomar esse texto por várias vezes, vamos corrigir, vamos colocar aí um exemplo, tá, de como ficaria essa carta. É treino, tá? Escrita é treino, não temos aí outra forma, tá bom? E o que vimos hoje? Lemos e analisamos 2 cartas como base para a nossa produção textual, planejamos a escrita de uma carta, lançamos o desafio de uma produção textual do gênero carta de reclamação e solicitação. Eu sei que vocês devem estar colocando aí que foi muito rápido. Não, eles estão gostando. Estão colocando florzinhas, carinhas bonitinhas. Que bom. De novo, vamos retomar esse conteúdo, tá bom? Então, até quinta-feira. Muito obrigada, Andréia, a produção, obrigada, a todos. Elaine. Obrigada, produção. Obrigada, sexto ano, professores e alunos. Beijo. Até amanhã. Avaliem nossa aula. Tchau, tchau.